noite! Estamos aqui hoje no Acontece Aqui e iremos ter mulheres maravilhosas com um tema maravilhoso. Gente, vamos conversar um pouco sobre mulheres que atendem pessoas com diagnóstico de neurodivergência e pessoas com deficiências auditivas. Então, estaremos aqui no nosso palco chamando Miriam Ramos. Prazer, Miriam. Sente aí, fica com a gente. Mila Grace. E Rebeca Moreira. Vamos começar, vamos conhecer um pouco do trabalho delas. Eu estou super curiosa para saber um pouco mais, para entender um pouco mais de como tudo vai acontecer aqui hoje. Gente, vamos começar o nosso bate-papo, tá? Quero agradecer a presença de vocês, fiquem super à vontade. Vamos falar sobre esses temas, falar sobre vocês enquanto mulheres plurais, né? Porque vocês têm outras atividades e eu quero saber um pouquinho de cada uma aqui. Quero que cada uma traga para a gente informações precisas e que nós possamos sair desse bate-papo mais conhecedores, né? Dessas questões. Então, Miriam, comece aí se apresentando, quem é você, o microfone está aí ao seu lado. Boa noite para todos, muito feliz por estar aqui. Me chamo Miriam Cardoso Ramos, sou performance em educação, cursando pedagogia, trabalhando com um projeto de desenvolvimento de reforço para alunos, né? Que quando identifica a sua dificuldade, chega para o nosso trabalho. É um trabalho abrangente, é um trabalho que traz um pouco de realização em torno de saber que podemos conseguir aplicar algo que possa trazer um resultado, né, suficiente para o desenvolvimento daquele aluno no seu processo educacional e de aprendizagem. Comecei esse projeto um pouco antes da pandemia. Na pandemia, criei um projeto de atendimento para a boa adaptação das crianças, devido não ficarem totalmente fora da escola. Deu certo, está funcionando, nós estamos conseguindo fazer um desenvolvimento tranquilo e com resultados. E como é que fica o coração vendo esse resultado tão positivo? Fica feliz, radiante, eu comemoro a cada detalhe. Isso faz uma diferença para o aprendizado da criança, faz uma diferença para o desenvolvimento daquilo que a gente está vendo o resultado, né? E recebo feedbacks dos professores, feedback dos pais. Já teve mãe que me ligou à meia-noite dizendo assim, esqueci, mas não podia dormir, sem te dizer que meu filho passou, a escola disse que não, foram 3 meses e o resultado veio. Nós temos uma planilha de tempo de resultado e a gente faz com que a criança seja frequente naquilo que está sendo proposto, porque além de atender a criança no que ele deixou para a série anterior e não conseguiu desenvolver, a gente consegue atender a criança naquilo que a escola está pedindo e consegue também colocar a criança no processo do próximo bimestre, para ele não ter uma tamanha dificuldade em relação ao que a gente percebe a partir da busca do que ficou para trás, do que está sendo aplicado, porque ele não está entendendo. E a gente consegue ver no sorriso da criança, né? Temos crianças também com dificuldades, que têm tratamentos e acompanhamentos, temos crianças que simplesmente não conseguem se adaptar ao grupo de 30 alunos dentro de uma sala de aula, e nisso nós conseguimos montar um grupo de 10 alunos com 3 séries de aplicação. Então, quando ele... Trabalho fantástico, né? E você, Mila, como é que é o teu dia a dia? Quem é você? Conta aí pra gente. Então, né, boa noite. Eu me chamo Mirla, eu sou pedagoga, estou em formação e eu trabalho com educação especial. Eu sou educadora especial. E eu trabalho ali, tipo, acolhendo a criança, tentando desenvolver ela não só no pedagógico, né, mas na vida, no cotidiano, na convivência, para que ela tenha nele um bom aprendizado geral. E
E o que isso te traz, Mirla, de positivo? Como é que você se vê aí nesse papel tão importante para a nossa sociedade, né? É gratificante, porque a gente vê o desenvolvimento. Às vezes a criança chega ali, ela ainda não sabe falar, às vezes não sabe escrever, não sabe ler, e a gente poder trabalhar ali ajudando e apoiando essa criança é gratificante. Ai, que lindo, um trabalho maravilhoso, né? É verdade. E Rebeca, conta aí pra gente, fala um pouco aí do seu trabalho, quem é você? Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Rebeca, eu tenho 25 anos, sou casada, evangélica, sou pedagoga bilíngue, intérprete de Libras, atualmente coordenadora pedagógica de um projeto socioeducativo com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Já fui design de sobrancelha, já trabalhei com depilação, já trabalhei com várias outras coisas, design gráfico também, mas hoje eu me encontro trabalhando com interpretação de Libras e na pedagogia mesmo bilíngue. E como é que você vê, Rebeca, a necessidade de trazer esse trabalho para mais próximo da sociedade de uma forma geral, né? Eu acredito que em muitas questões, até mesmo, né, em alguns eventos, a gente ainda não vê essa inclusão, né? E aí eu queria que você falasse um pouco dessa importância de termos a necessidade de trazer isso mais para o cotidiano, né? A Libras, ela é uma comunicação que ela é essencial para os surdos, os deficientes auditivos, porque é um meio que eles têm ali de participar, né, daquele ambiente, daquele espaço. E hoje a gente vê que ainda tem, né, como você já disse anteriormente, ainda existem lugares que ainda não têm essa acessibilidade, né? E é por meio da Libras que eles participam, que eles entendem, que eles compreendem, né? A sua grande maioria, não são todos. E hoje, por exemplo, ali no projeto que eu participo, tem pais que são surdos e eles conseguem ali participar de uma reunião tranquilamente, porque veem ali que tem uma coordenação que consegue se comunicar. Então, assim, é gratificante quando, por exemplo, eles perguntam como foi o dia do filho, como está o desenvolvimento dele ali naquele projeto, e a gente consegue ali ter uma troca com eles, né? E você sente que eles também se sentem muito bem, confortáveis, às vezes até falam de coisas assim da vida, né? Porque não encontram isso em qualquer lugar, às vezes nem na escola. E ali no projeto eles encontram isso, né, com a gente. E eles se sentem maravilhados, né? Trocando, falando. A gente acompanha o desenvolvimento dos filhos de perto. E aí eles vão lá e perguntam, cheguei em casa, fiz isso e isso e aquilo. E aí, como foi no dia seguinte? A gente consegue ter essa troca. Então isso, para mim, é gratificante, assim, na minha área de atuação. Eu ver ali que, poxa, estou conseguindo me comunicar, estou conseguindo ali ter a troca, eles também estão conseguindo participar. Hoje eles estão ali numa reunião, eles conseguem ter a liberdade de chamar alguém para perguntar, né? Infelizmente não são com todos, são com alguns, porque muitos ainda não sabem a comunicação, mas para eles isso já é um passo, né? Então eu vejo isso como muito importante. Um avanço, né? Sim, já é um avanço que hoje em dia a gente já está vendo de pouco em pouco já, né, em alguns lugares já vemos escolas bilíngues, né, já vemos mais intérpretes. Ainda tem muitas escolas que não tem muita coisa ainda a se conquistar, mas a gente já vê que muita coisa já vem ganhando aí de pouco em pouco. Já temos políticas públicas, né? Sim, voltadas para essa necessidade, sim, né? Sim. E eu acredito que agora o que falta mais é uma mobilização para que isso seja trazido para mais perto de todos, né? Sim, sim. Eu acredito que dessa forma a gente consiga abranger mais, né? Agora vamos conhecer um pouco mais de Miriam. Miriam tem muita coisa para contar para a gente, hein? E aí, Miriam, me fala aí um pouco mais sobre você. O importante de tudo isso, para chegar ao nível do que eu falei, é saber que temos um apoio, temos família, porque do que eu comecei, como eu comecei, se não fosse apoio, não fosse família, meu esposo, a qual, né, somos casados há 30 anos, os meus filhos que cresceram vendo ali, né, o desenvolvimento dentro de casa,
comecei com aplicação para uma criança especial dentro de casa, depois fui para uma sala dentro de casa, depois essa casa se transformou num cantinho de apoio, de acolhimento. Eu digo que ali não é só caderno e caneta, eu digo que ali é aprender para a vida, para ser um novo ser, para sair transformado. Então, cada sorriso, quando a criança diz assim, aprendi, a gente aprende, porque ensinar é mais aprender do que ensinar. Porque a gente aprende nas múltiplas condições que a gente tem de aplicar algo e não é igual para cada criança. Então, a gente tenta fazer um planejamento individual, com acesso de saber o que ele está passando, por que ele chegou chorando. E ali a gente vai fazendo um processo todo dele se sentir seguro. E, por exemplo, a criança não precisa de um grande resolver de problema para que a gente diga, perfeito, você consegue, tu vai mais além. Tem crianças que chegam ao tempo que ela está escrevendo, ela desenha no caderno, aí a gente cria um sistema dele ter o direito, mas separar o que é certo para aquilo que ele não pode fazer. E esse aprendizado mostra para as pessoas que a criança está sendo acolhida, que ela está sendo entendida, e ela precisa ser entendida. Então, você observa uma transformação, né? Então, acho que uma das suas motivações nesse trabalho é observar a evolução daquela criança e como o seu trabalho é um trabalho de transformação, né? Eu acho que um tanto de amor, a gente faz uma receita, que a receita sempre começa com amor, mas também com responsabilidade. Por quê? A minha trajetória ali, todo bimestre, eu peço para que eles tragam a prova da escola. A partir daquilo ali, eu consigo avaliar o que ela está tendo de dificuldade. E eu faço um grupo que, na maioria das vezes, a mesma dificuldade de um abrange aquele grupo. Então, o que consegue entender numa explicação, ele quer ensinar. Então, quando ele consegue dizer assim, eu sei isso daqui, tia, tá certo, aí ele consegue ver o resultado da sua dedicação. Aí, no outro dia, em vez dele chegar no horário, ele chega antes, ele já chegou com o caderno. Então, a gente primeiro... Você vai empoderando e elevando a autoestima, né? Gente, olha que maravilha! Primeiro a gente pede para ver, aí eles ficam com medo de mostrar, tia vai brigar comigo. Eu pergunto para eles assim, você está aqui por quê? Aí ele, eu queria que alguém tivesse tempo para me ensinar, então a gente vai ter o tempo que a gente precisar para você aprender. Aí a gente fala para os pais, não me espere de uma semana, porque a gente tem que conhecer a criança, a gente tem que fazer o acolhimento, tem que ajustar ele no grupo, e ele tem que se sentir num lugar que ele chega e já passa para a sala dele, senta, pergunta o que vamos fazer hoje, porque o interesse dele faz com que ele tenha mais capacidade de se colocar na posição que cabe a ele. Aí, às vezes, eles falam, poxa, aqui é só eu. Eu falei, hoje eu botei só você, eu e você. Ou é eu, você, ou é a tia e você. E ali a gente vai conseguindo fazer ele entender que ele está sendo valorizado, que ele está sendo apoiado e que ele tem capacidade. Mas eu tenho dificuldade, a senhora fala hoje, eu esqueço, mas vai repetir 10 vezes se for preciso. É um estímulo, né? A autoconfiança, né? A criança entender que ela consegue sim, que cada um de nós tem o seu próprio tempo, né? E Mirla, como é que foi seguir os mesmos caminhos da mãe? Conta aí um pouco, que vocês são mãe e filha, fala para o público. E também me diz aí como é que é esse trabalho dentro do seu nicho de atuação. Então, eu releguei por muito tempo a pedagogia. Eu sou formada também em técnica de segurança do trabalho e na época em que eu estudava, enquanto eu estava ali fazendo o estudo para a prova, eu via minha mãe no outro cômodo da casa ensinando a outra criança. E eu até me emociono em falar nisso porque quando a criança alcançava ali a meta que ela estava dando, a gente comemorava junto. E eu ficava, nossa, será que é mesmo o técnico que eu quero? E no momento era. Foi-me me foi de grande valia, entende? Mas porque eu gosto disso, de trabalhar com pessoas, trabalhar com vidas, acolher, mostrar que ali tem um grande valor, né? E agora, na pedagogia, na educação, não é só a inclusão que eu trabalho. Tipo, a inclusão não é só a lei que vai incluir pessoas deficientes ou neurodivergentes. A inclusão é você acolher ali aquela família. Porque naquele momento em que uma mãe atípica deixa um filho na sala de aula, na escola, sem poder estar ali, muitas das vezes, ela pensa, será que meu filho está sendo tão bem cuidado como eu cuidaria em casa?
Será que meu filho está sendo atendido às necessidades dele? Será que ele realmente está sendo ouvido? E aí a gente entra com o instinto de mãe, que a gente é mãe, a gente sabe como é ser mãe. E eu sei como é ser mãe atípica. Então a gente trabalha acolhendo também a família, os responsáveis. Tem pai que precisa estar ali perto da criança para poder sentir a necessidade de tipo, tá tudo bem com meu filho. E também para poder mostrar que o filho não é importante só para a mãe, só para o pai, só para o responsável. O filho, mesmo sendo neurodivergente ou com qualquer outra dificuldade que ele venha encontrar na vida, ele é importante para tudo, ele é importante para todos, ele é importante para o mundo em que vivemos. Se vier faltar uma aula, vai fazer falta, a gente vai sentir falta daquela criança, a gente vai procurar o pai, vai procurar a mãe, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa, não veio hoje? Não, está na terapia. E inclusão também é isso. A criança ir para as terapias, fazer parte. E os pais estar presentes junto da criança, tanto no ambiente escolar quanto em casa. Isso é muito importante, né? E a sua fala, né, traz assim, uma emoção muito grande para todos que exercemos a maternidade, porque deixar um filho na escola, né, e a gente trabalhar e fazer alguma outra coisa, é alguma coisa que mexe muito, né? E principalmente crianças nessas situações, né? Então, eu acho que ter um ambiente acolhedor e esse entendimento, né? Acho que você está preparando o indivíduo para a sociedade, então isso assim é maravilhoso, né? E acolher esses pais e tirar um pouco dessa angústia que já é peculiar, né? Dos pais, da mãe, do pai ou dos avós, de quem seja, né? O responsável por aquela criança. E eu acho assim incrível, né? Queria saber assim, você trabalha multiplicando outras pedagogas, trazendo aí um diferencial para esse teu trabalho. Pelo que eu ouvi, é um trabalho de um conteúdo muito intenso, né? Que com certeza que hoje a gente não vai fechar totalmente, mas é até uma matéria de outros dias estarmos conversando. Mas você já pensou ou faz isso com algumas outras pedagogas? Traz essa visão, esse olhar e esse treinamento para esse atendimento? Não, no momento eu trabalho em escola municipal como educadora à educação especial. Eu acredito que é uma proposta, viu? Porque tem muito conteúdo aí nessa tua fala. Eu já instiguei mesmo sabendo que a resposta seria essa, mas eu acho que é interessantíssimo escrever sobre isso, né? E trazer isso aí para que as pessoas reflitam mais, né, na responsabilidade que a escola tem em toda essa dinâmica que você trouxe aí em poucas palavras, mas que um conteúdo assim muito extenso, né? E muito bonito, né? E aí você, dona Rebeca, como é que você vê o seu dia a dia aí fazendo também essa diferença no mundo? Então, hoje a minha atuação envolve duas frentes. Uma é educacional, onde eu atuo ali oferecendo treinamentos, cursos, dou aula particular, tanto para surdos como para ouvintes, né? E hoje eu vejo isso também como um diferencial. Muitos me procuram por isso, porque tem muitas pessoas que às vezes querem aprender Libras, mas não sabem, não têm tempo suficiente. E aí na aula particular, elas conseguem fazer isso. E às vezes a pessoa também tem outras dificuldades, até de aprendizagem mesmo, e às vezes comigo ali no particular, ela consegue se desenvolver, porque eu trabalho também acolhendo essas necessidades, essas dificuldades, ali mediando, indo de pouco em pouco para que a pessoa consiga ali aprender. Então isso também é algo que eu trabalho. E a outra frente também é no ministerial, que eu trabalho também interpretando ali os cultos lá na igreja, eventos e outros serviços também freelance que eu faço aí, fazendo essa mediação, né, traduzindo para que os surdos, né, as pessoas ou deficientes auditivos possam participar, possam entender ali. E hoje, por exemplo, sobre o que a Mirla falou também acerca de abraçar a família, que é ir além, né, da inclusão, envolve essa questão de abraçar a família. A gente precisa também entender a quem é aquela família daquele aluno que a gente está trabalhando, né? E tem famílias que às vezes não entendem, não sabem por que Libras, que de repente descobrem também que o filho é surdo e às vezes não sabem o que fazer, né? E às vezes colocam no curso e não sabem
por quê, para quê, às vezes querem ter esse diálogo, né? Então hoje eu também tenho famílias ali comigo que viram essa importância, mas tudo através de uma conversa, de o que era saber, porque tem famílias que às vezes não conseguem se comunicar em casa, né? E hoje ali eu fico assim, até emocionada, porque tem famílias ali que entendem essa importância de também aprender para se comunicar dentro de casa, né? E hoje vem ali buscando cada vez mais o aprendizado. Tem os que querem até se desenvolver mais mesmo, para levar para a área profissional, mas muitos buscam ali para aprender, para a comunicação no dia a dia, né? E assim com os surdos também, foi um dos motivos que eu me incomodei no passado e falei, eu preciso aprender porque eu não conseguia aceitar que existia uma comunicação aqui no qual eu não conseguia. Eu via as pessoas que sabiam se comunicar ali conversando e eu não entendia nada. Eu me peguei em uma situação onde o surdo estava ali me agradecendo de uma ajuda, né? Foi quando ele passou ali do ônibus, que ele deu um dinheiro ali para o motorista, e aí ele pediu para o motorista o troco, o motorista acho que não entendeu, e aí eu falei, moço, ele te deu R$ 5, é para dar o troco. O motorista ficou com raiva, deu assim na mão dele, e aí o surdo foi tentar ali me agradecer. Quando ele passou, eu não sabia o que era, e aí eu fiquei olhando assim, e eu, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não sei o que é isso. E ele falando, e ele pegou o celular e digitou, eu, surdo, eu me comunico em Libras. E eu fiquei assim, meu Deus. E aí eu vi as outras pessoas se comunicando, e aí eu falei, eu não aceito, tem alguma coisa, eu não aceito que eu não consigo me comunicar. O que é isso que está acontecendo aqui? E a partir disso, desse incômodo, que foi que eu comecei a buscar mais, que ele mesmo foi um dos que me levou na época para fazer o curso, me levou até o curso, e lá foi que foi despertando até para a pedagogia bilíngue mesmo, né? Que eu comecei inicialmente apenas para me comunicar, para aprender, que eu queria entender o outro. Eu falei, eu não aceito, eu passei de uma catraca, ele me agradeceu e não sabia nem o que ele estava falando. Tinha pessoas falando, né? Ai, é maluco, ai, é mudo. Eu não, deixa eu entender o que está acontecendo aqui, né? E aí foi quando eu comecei a entender as diferenças, que existe uma diferença entre surdez e mudez, que existe. Aí, qual é essa diferença? Então, a surdez, ela está ligada à perda de audição, né? E tem os surdos, que são totalmente surdos, e tem os deficientes auditivos, que têm os graus de perda de audição. E a mudez está ligada às pregas vocais, a uma deficiência ali nas pregas vocais e outros motivos, mas são duas coisas distintas uma das outras. Só que é comum que a gente, quando não conhece, fala, porque ele não escuta, ele também não fala. Só que não, ele emite som e ele pode falar. Inclusive, eu tenho amigas que falam muito bem, né? É tudo questão de desenvolvimento, acompanhamento ali com a fono, mas é possível, né? E antes eu não sabia disso. Então, assim, a gente vai descobrindo. É importante, né, trazer essas informações, né? Porque muitos de nós não temos um conhecimento tão preciso, né? E essa comunicação, né, com o mundo, né, com a sociedade, né? Como a Mirla também colocou aí anteriormente, essa necessidade dessa interação, isso é muito importante também, né? E quando você faz o seu trabalho, você está devolvendo, né, para a população aí uma possibilidade de ter uma comunicação mais expressiva. E um outro ponto que você colocou muito bacana, que eu gostei, foi também a educação familiar, né? Trazer essa família para entender, para aprender, né? Mais uma vez a fala da família, as três trazendo aí a importância, né, do convívio, né, da rede de apoio, de como eles estão, porque a partir dessa rede se consegue muito também trazer isso para a sociedade como um todo, né? É um trabalho muito bonito, né? Muito gratificante. E sim, é capaz e é um meio de comunicação também. Então eu convido vocês a conhecerem não só também a comunicação, mas conhecerem também o surdo, conhecerem quem é ele, como se comunicar, seguir em redes sociais também, para aprender também coisas novas, né? E também conhecer mais sobre o outro, que eu acho que isso é muito importante também. Obrigada, Rebeca. Mirla, deixa aí um recado. A mensagem que eu deixo é sobre a missão de trabalhar a inclusão. Trabalhar a inclusão, entender o que é diversidade, o que é equidade, para que a gente consiga abranger todo o contexto, para que a gente consiga acolher
as pessoas que chegar até a gente. Miriam, finaliza aí pra gente. É gratificante estar aqui. Se quiser adquirir nosso livro, pode ter acesso. Nós vamos fazer uma apresentação para ter as novidades e a gente consegue atender e encaminhar para, se é para o projeto da escola, se é para o livro. A gente está fazendo desse projeto uma realização para não só alcançar os pais, mas alcançar diretores de escola, administradores, para ele ser aplicado no número maior. Estamos preparando para que isso alcance mais pessoas. É gratificante para nós, é gratificante para a nova geração, né? Que vai estar recebendo um pensamento que está ajudando alguns e que precisa se multiplicar, porque lá na escola os alunos que saem são os que indicam, então sempre tem um renovo e uma transformação. E isso faz com que as coisas aconteçam e a gente se torne quem somos. Então, uma coisa não se separa da outra. Família, aquilo que você sonha, o que os seus filhos sonham e os que os outros, né, também sonham. Por isso que, sonhando, estamos aqui nessa noite hoje, realizando sonhos e brilhando um pouco mais no Acontece Aqui. E isso nos trouxe até aqui. Estamos chegando ao fim do nosso programa, onde tivemos a oportunidade de ouvir mulheres maravilhosas que inclusive estiveram na Bienal do Rio de Janeiro. E agora vamos fazer um brinde, agradecendo a presença de todas elas e esperamos vocês na próxima quarta-feira para um novo episódio do nosso programa, porque tudo que acontece, acontece aqui.